Abra suas Bíblias comigo em 2 Crônicas. Deus tem uma palavra especial para a sua vida. 2 Crônicas, capítulo 20. Está lá no Velho Testamento, depois de Reis. 2 Crônicas, capítulo 20. Todos acharam? Amém? Vamos ler alguns versículos. 2 Crônicas, capítulo 20. A partir do 1 em diante, diz assim: E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria. E eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gedim. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de toda a cidade de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu nos céus, pois que tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a destes a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os das montanhas de Seir, pelos quais não permitisses que não passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eles que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizestes herdar. Deus nosso, porventura os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: Dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e o assareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. E Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos de Israel com voz muito alta, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos vossos profetas e prosperareis. E aconselhou-se com
com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. Acabando eles, os moradores de Seir ajuntaram uns aos outros. Entretanto, chegou Judá, atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si, tanto que não podiam levar, mas 3 dias saquearam o despojo, porque eram muito. Fecha os teus olhos. Querido Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi lida, nós a temos como revelação final da tua vontade. Aqui está o teu povo, eles saíram das suas casas, deixaram o conforto do seu lar, para estar aqui, para ouvir a tua voz. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui, e precisamos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor ilumine as nossas mentes, para que ouvindo nós compreendamos, para que compreendendo nós possamos viver a tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Enquanto eu orava essa semana e falava com o Senhor a respeito da palavra de hoje, o Senhor falou comigo que Ele se agradou da atitude que nós estamos tendo de honrar a Deus. Honrar a Deus muda toda a circunstância da nossa vida. O sentimento que o Espírito de Deus trouxe ao meu coração, que Deus está feliz com aqueles que o honram. Eu falei semana passada que o sonho de Deus é de nos honrar, mas eu disse que a honra não cabe a quem só faz o que é pedido. A quem faz só o que é pedido é só uma bênção. Fazer o que é pedido é obedecer. Uma pessoa que obedece, ele é abençoado. Uma pessoa, para ser honrado, ele tem que honrar. A Bíblia diz: eu honrarei aqueles que me honrarem. Então Deus tem que ser agradado daqueles que têm honrado a Deus. Mas Deus falou algo no meu coração que me preocupou, e eu comecei a orar a Deus, e Deus trouxe essa palavra para você nessa noite. É possível, mesmo pessoas que tendo honrado a Deus, que Deus se agrada de você, passar por dificuldades. Talvez você tenha honrado a Deus ao longo da sua vida. Talvez você não tenha feito só o que é pedido. Talvez você não tenha só obedecido. Porque uma coisa é clara, todo mundo quer ser honrado por Deus. Mas você nunca será honrado sem que antes você tenha honrado a Deus. A Bíblia diz que o que precede a bênção é a obediência. A obediência precede a bênção. Você nunca vai ter uma pessoa abençoada sem que antes ela tenha tido uma atitude de obediência. E o que precede a maldição é a desobediência. O oposto é verdadeiro. Agora, o que precede a honra é a honra. A Bíblia vai dizer em Samuel: eu honrarei aqueles que me honrarem. E o interessante é que o Espírito de Deus colocou no meu coração que muitas pessoas têm honrado a Deus, e que, a despeito de ter honrado a Deus, ainda estão passando por dificuldade. E aí fica uma incógnita, né? É possível uma pessoa que está honrando a Deus passar por dificuldades? São os vales das nossas vidas. E lendo a palavra de Deus, eu percebi que às vezes algumas pessoas perdem a confiança e não conseguem esperar o que Deus tem para fazer na vida delas. Deus que está cuidando da sua vida, diz a palavra de Deus, quando você lê o Salmo 23, o Salmo 23 ele fala assim: o Senhor é meu pastor, e de nada eu tenho falta, ou nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, leva-me a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Mas esse mesmo Deus que te leva a água tranquila, esse mesmo Deus que te leva a pastos verdejantes, Ele te faz passar também pelo vale da sombra e da morte. Mesmo pessoas que honram, e quem está falando isso é Davi. Esse mesmo Deus que leva a gente a águas tranquilas, a pastos verdejantes, Davi fala que em algum momento da nossa vida nós vamos passar por
vales sombrios. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Por que o autor, Davi, que era um homem segundo os olhos de Deus, ele tinha essa percepção que Deus o levaria a um campo verde, a águas tranquilas, mas que ainda seria possível ele passar pelo vale da sombra e da morte? Por que ele tem essa perspectiva, que passando pelo vale da sombra e da morte, ele não temeria mal algum? Ele responde: porque tu estás comigo. O que Deus mandou te dizer, em resumo, em síntese, nessa noite, é que você que tem honrado a Deus, você continue honrando a Deus, continue fazendo o que é pedido, continue fazendo para além daquilo que é pedido, que o mesmo Deus que te leva a passos verdejantes, a águas tranquilas, Ele estará conduzindo a sua vida pelo vale da sombra e da morte. É muito importante que a gente tenha consciência, e Davi tem essa consciência. Ele fala: eu não temerei mal algum, porque ele tem a consciência que Deus está com ele. O fato de Deus estar conosco muda toda a configuração, porque às vezes o vale não é uma coisa de tudo ruim. Há quem pense que o vale é uma coisa de tudo ruim. As nossas vidas, elas são feitas de montes e vales, de momentos bons e momentos ruins. E Deus às vezes não nos livra de todos os vales, e às vezes Ele até nos leva em alguns vales, porque as dificuldades das nossas vidas, as lutas das nossas vidas, às vezes elas são necessárias. Talvez você tenha honrado a Deus, tenha servido a Deus com fidelidade, mas as coisas não mudam na sua vida. Você está num vale, como diz aqui Davi, o vale da sombra e da morte. E a tendência natural, às vezes, nós ficarmos desanimados, mas só fica desanimado quem perde a consciência de que Deus está com ele. Porque o salmista Davi, ele tem essa percepção: eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Digam comigo: o Senhor está comigo. Então você precisa ter essa percepção que Deus está com você. Eu não sei o que você está vivendo, eu vim aqui para te dizer da parte de Deus: continue honrando a Deus, que Ele vai te tirar desse vale. A palavra de Deus fala que Deus, para agir, Ele não precisa te tirar da sua circunstância. Deus não precisa de circunstância favorável para mudar a sua história. Deus não precisa de vento favorável, de economia estabilizada. É só você olhar para a pandemia, tantas pessoas que Deus abençoou na pandemia. Deus não precisa de vento favorável, de nada a favor, porque Deus é Deus, Ele está acima de tudo. Ele está acima de tudo. Mas por vezes, quando nós estamos vivendo momentos difíceis, nós achamos que Deus não funciona nos nossos momentos difíceis. Mas o Senhor está contigo e Ele funciona nos momentos difíceis da sua vida, sim. Ele funciona. A Bíblia fala, e esse próprio Davi fala, que Ele põe uma mesa na presença dos meus inimigos. O que Ele está falando? Deus, para te honrar, Ele não precisa te tirar do contexto de guerra. Às vezes você está vivendo uma batalha, está passando por luta, está passando por dificuldade, e você acha que Deus tem que mudar esse contexto para mudar a sua história. Não, Deus age em qualquer lugar e em qualquer hora, e Ele fala: eu ponho uma mesa na presença dos seus inimigos. O que é pôr uma mesa na presença dos seus inimigos? É você se assentar e Deus fazer com que os seus inimigos te sirvam. A palavra de Deus para a sua vida nessa noite é uma palavra de confiança. É para que você continue confiando em Deus. Porque se você for ler no contexto, Ele vai falar nesse mesmo contexto: olha, 1000 pode cair do teu lado, 10.000, mas se eu estiver com você, você vai permanecer de pé. Então o que você está vivendo não faz diferença nenhuma, porque importa com quem você está. E se você está com Deus, você é mais que vitorioso. E esse ambiente que você está vivendo, que talvez você chama vale de derrota, vale de tristeza, eu quero chamar vale de vitória. Deus pode transformar os seus vales, os seus ambientes de contradição. Deus pode transformar seus ambientes de incógnitas, de dificuldades, em vales de vitória. A Bíblia conta a história de Davi. A Bíblia diz que Davi tinha 17 anos e ele foi ungido como rei de Israel. E diz a Bíblia que ele foi a um vale chamado Vale de Elá. E quando ele chega ali,
ele encontra um gigante, Golias. Diz a Bíblia que Deus o abençoa ali. Ele pega uma funda, como se fosse um estilingue, uma pedra, e naquele vale, um gigante que estava causando temor no exército inteiro, Deus usa uma pedra. Deus usa uma pedra para destruir um gigante. E a Bíblia diz que quando ele derruba aquele gigante, ele vai lá e pega a espada daquele gigante e corta a cabeça daquele gigante e leva a espada. Eu quero dizer para você que às vezes o vale que você está passando é necessário. Existem vales que nós estamos passando, que nós precisamos passar por eles. As dificuldades que nós passamos, nem sempre elas são negativas. As lutas que nós passamos, nem sempre elas são negativas, às vezes elas são necessárias. E não é porque você está vivendo uma contradição, e não é porque as coisas não estão saindo como você gostaria que saísse, e não é porque as portas estão fechadas, que Deus não está com você. Ele mandou eu te dizer que Ele está com você. Porque a gente tem hábito de achar que Deus só está com a gente quando está dando tudo certo. Não, o mesmo Deus que abre porta, fecha a porta também, amém? Louvado seja Deus por isso. O mesmo Deus que abre porta, Ele fecha, e Ele está com você. Diz a Bíblia que naquele vale que Davi estava, ele enfrenta o Golias e ele mata com uma pedrinha. E diz a Bíblia que ele pega a espada, corta a cabeça dele e leva a espada. Passa um tempo, Davi começa a ser perseguido por Saul. Saul começa a perseguir Davi. E diz a Bíblia que Davi é colocado numa emboscada em uma determinada cidade, que ele está sozinho, não tem o que fazer. Aí ele vai ao templo. Quando ele chega ao templo, ele fala: estou sendo emboscado, não sei o que fazer. Um dos homens diz assim: lembra a espada que você matou Golias? Ele falou: lembro, está lá no templo, pega ela. E com aquela espada, por causa daquele momento, ele não morreu. Tem vales na sua vida que você não dá valor, mas tem coisas que você está passando, Deus vai usar daqui 5, 6, 10 anos para mudar a sua vida. Nem sempre é negativo. Nem sempre é negativo os perrengues que nós passamos na vida. Nem sempre as portas que nós tomamos na cara é ruim. Nem sempre as pessoas que vão embora da nossa vida é ruim. Tem gente que vai embora da nossa vida que é bênção. E às vezes nós não conseguimos passar. Por que eu fui traído? Por que eu fui enganado? Por que eu fui abandonado? É um vale. Deus está com você. Essa consciência você precisa ter. Deus está comigo. Davi tinha essa consciência. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. A Bíblia diz que o medo, o que tememos? O medo é a ausência da consciência do amor de Deus. A Bíblia vai dizer: o amor lança fora todo. Porque você sabe que você é amado de Deus, porque você sabe que Ele deu o Filho dele para morrer por você, porque você tem essa consciência, você descansa na certeza, porque você é amado, você não tem medo. Ele está comigo, e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, a mão dele vai me sustentar e o cajado dele vai me proteger. Então às vezes as dificuldades que nós passamos, nem sempre é de tudo ruim. E nós temos que aprender a entender isso. Porque tem crente que só fica bem quando está tudo dando certo, o que é de uma infantilidade enorme. Porque a nossa vida não é feita só de verões, só de primavera. Ela tem inverno, ela tem outono quando as folhas caem. E tem um motivo para isso, porque sua vida está nas mãos de Deus, e Deus vai usar tudo que está acontecendo com você para te promover. Aqui Davi, se não tivesse essa espada guardada no templo, possivelmente ele seria morto. Depois você lê a história, lê a Bíblia. Então Deus não precisa mudar as circunstâncias para mudar a sua história. Deus cuida de você em qualquer circunstância. Quando você menos espera, Deus age na sua vida. Mas você precisa estar confiando nisso. Você precisa estar confiando em Deus. Você tem que colocar os seus olhos no Senhor. A Bíblia diz que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Nesses ambientes controversos, nesse ambiente onde eu estou fazendo a coisa certa, eu tenho a oportunidade, eu posso fazer a coisa errada, mas quando eu decido continuar fazendo a coisa certa, a despeito de poder fazer a coisa errada, isso é honrar a Deus, e Deus vê do céu e usa aquilo a seu favor. Então
nessa noite que o Espírito de Deus manda eu dizer para você é que Deus está com você, em qualquer circunstância. Mas você precisa saber disso. Porque por vezes parece que nada vai dar certo. Por vezes você vai estar fazendo tudo certo e tudo errado vai estar acontecendo com você. Mas isso não quer dizer que Deus não está com você, porque Ele continua com você. A palavra de Deus, ela conta a história em o texto que nós lemos de 2 Crônicas, capítulo 20. Conta a história de Josafá, o povo de Israel, o povo de Judá. Diz a Bíblia que vários exércitos se levantaram contra eles. Vários exércitos se levantaram contra eles. O povo de Amon, o povo de Gileade. E aí alguém mandou avisar o rei: ó rei, alugou-se vários exércitos contra vocês, eles estão vindo cercar vocês. O rei Josafá, então, esperto, ele dobrou o joelho e começou a clamar o Deus do céu. Você precisa aprender a confiar em Deus. Nos momentos difíceis da sua vida, você olha para o céu. Amém? Você olha para o céu, porque Deus não resiste a um coração quebrantado e um espírito contrito. Ele ergueu a voz dele ao céu, juntou com ele mulheres, crianças, homens em praça pública, e eles clamaram ao Deus do céu, e ele evocou o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E num desespero, porque eles seriam mortos. E essas guerras eram bárbaras. Eram guerras que eles degolavam as pessoas. E as pessoas em temor, ele ergueu a voz ao céu e clamou ao Senhor. Se você ler em 2 Crônicas, lá vai dizer assim: se meu povo que se chama pelo meu nome orar, buscar a minha face, perdoar, arrepender dos seus pecados, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O problema é que a gente não clama a Deus nos momentos de dificuldades. A gente fala das nossas dívidas do banco com todo mundo, a gente recorre a todo mundo, a gente fala dos nossos perrengues, a gente fala com todo mundo, a gente deixa Deus para o último momento. Mas aqui Josafá não faz isso. Assim que ele sabe que o exército daquela redondeza toda está vindo contra ele, ele ergue a voz e começa a orar a Deus. E no que ele começa a orar a Deus, diz a palavra de Deus, que assim que ele encerra a oração, um rapaz levanta no meio da multidão e é tomado por Deus, e ele começa a profetizar. Um filho de um profeta, descendente de Zacarias. Ele diz: assim diz o Senhor, ficai quieto, essa batalha não é sua, nessa batalha vocês não vão ter que pelejar, eu vou pelejar por vós. Eu quero que vocês imaginem o quadro. Um exército poderoso está vindo contra um povo agrário, um povo que não era de guerra, um exército armado até os dentes, ia matar todo mundo. A Bíblia chama, eles estavam o deserto de Beracá, chamado deserto de Beracá, especificamente no vale de Beracá. Beracá, sabe o que significa vale de Beracá? Vale da bênção. Mas naquele vale da bênção ia ter uma desgraça, ia ter uma mortandade, uma carnificina. Mas porque Josafá clamou a Deus, Deus ouviu do céu e usou aquele rapaz para dizer: nessa batalha vocês não vão ter que pelejar, eu pelejarei por vós. E diz a palavra de Deus que no outro dia Josafá chamou os músicos, chamou os levitas, os músicos, colocou-os na frente, porque Deus mandara eles irem para a frente da batalha. Aquele exército poderoso, eles estavam no vale. Depois você pode pôr no Google aí o vale de Beracá, que quer dizer o vale da bênção, que se tornaria o vale da derrota. Talvez você está passando por uma dificuldade, por uma luta que você acha que você vai perder, mas eu vim que é para te dizer que esse vale seu vai se transformar em um vale de vitória, um vale de bênção. Quem recebe diz amém. Mas você tem que ter a atitude correta. Josafá poderia ter reclamado, Josafá poderia ter chorado, Josafá poderia ter dito assim: o que eu vou fazer neste lugar? Josafá poderia ter feito muita coisa, mas a Bíblia diz que ele fez diferente. O que ele fez? Ele contratou os músicos, levou para frente, como Deus dissera: vá para frente no outro dia. E diz a Bíblia que eles começaram a cantar ao Deus do céu: louvado seja o Deus de toda a terra. Olhe para mim.
É muito fácil a gente cantar quando está tudo dando certo. É muito fácil a gente servir a Deus quando tudo está acontecendo do jeito que nós sonhamos. É muito fácil você servir a Deus quando você bate na porta e ela se abre. É muito fácil você temer a Deus quando você está nos montes. Agora, quando você está nos vales, vale é lugar de fragilidade. Vale é o lugar onde você não tem para onde correr. Em uma batalha naquela região, quem está nos montes tem mais vantagem. Quem está nos vales está em ambiente de risco. Mas a Bíblia diz que isso muda e eles começam a cantar e a louvar a Deus. Você conseguiria, depois de um diagnóstico de câncer, uma notícia de que a empresa vai quebrar e você está demitido, você conseguiria adorar a Deus quando a pessoa que você mais confiava nela te trai? Você conseguiria adorar a Deus quando as coisas saem do seu controle? Porque isso vai fazer toda a diferença. Porque Deus manda ele ir para frente da batalha com o povo, e ele faz mais do que isso, ele põe um exército para cantar, de levitas para cantar ao Senhor, louvar ao Senhor. Você conseguiria louvar a Deus em meio às dificuldades? O que nós fazemos normalmente nos nossos vales? Nós reclamamos. Ó, pastor, agora que eu estou honrando a Deus, está dando tudo errado na minha vida. Diga comigo, vale é lugar de louvor e adoração, não é lugar de reclamação. Reclamar no vale qualquer um faz. Reclamar quando está dando tudo errado é simples demais. Eu quero ver você adorar a Deus quando as coisas estiverem saindo do seu controle. Sabe quando as coisas saem do seu controle, você pensa assim, não sei mais o que fazer? Erguer as mãos para o céu e dizer, Deus, do Senhor é toda a terra. Isso faz toda a diferença. Depois você lê em casa, 2 Crônicas, capítulo 20, o capítulo todo, você vai entender o que eu estou dizendo. A Bíblia diz que quando eles começaram a cantar, o exército de Amon, com o exército de Egedim, eles começaram a brigar entre eles. Olhe para mim. Eles ficaram parados. Ficou o povo de Israel parado, os louvoristas cantando, e aquele exército poderoso matando entre si. Eles ficaram se matando. Depois você lê a história. Eles foram para matar o povo de Judá, mas eles ouviram a Deus, buscaram a Deus nas dificuldades deles, chegaram diante do povo, ficaram quietinhos, e eles começaram a cantar e ficaram quietos, e Deus falou, ficai quieto, porque essa batalha não é sua, eu vou pelejar nela. E diz a Bíblia que eles começaram a brigar entre si, o próprio exército entre si, e passado um tempo, todos eles estavam mortos. E o povo de Israel não moveu uma palha. Olhe para mim. Brasileiro tem um tal de um jeitinho brasileiro, né? Um jeitinho desonesto. Eu lembro que o irmão chegou para mim um dia e falou, seu pastor, eu estou querendo arrumar um emprego. Eu falei, está querendo arrumar um emprego? Que emprego? Ah, o cara falou que eu tenho que dar um calor na carteira. Eu falei, calor na carteira? O que é calor na carteira? Explica para mim o que é calor na carteira. Eu tenho que inventar uma profissão que eu não tenho, pastor. Você é do demônio. Você é do diabo. Que a gente fala dos políticos que roubam, não fala? Hã? Mas a gente leva o troquinho para casa que não era para levar. A gente pega a ferramenta no serviço. A gente pega um trem emprestado, não devolve. Mas diz a palavra de Deus que quando eles cantaram, o exército ficou desbaratado. Morreram todos. E sabe o que é mais interessante? Um recado de Deus para a sua vida. Deus não te trouxe no vale para você morrer nele. Deus vai transformar o seu vale em bênção. Quem recebe diz amém. Essa dificuldade que você está passando, essa luta que você está passando, Deus mandou te dizer. Eu não diria isso se Deus não tivesse falado comigo. Eu fiquei angustiado, já era 16 horas, eu não sabia o que falar, já vim orando há uma semana,
Falei, Deus, se o Senhor não me falar nada para eu falar para a igreja, eu vou orar, vou abençoar, vou mandar todo mundo para casa. Mas Deus falou comigo assim: fala com eles, que eu vou transformar o deserto deles, o vale deles de tristeza, em vale de bênção. Sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia que o exército morreu todo mundo. Diz a Bíblia que eles ficaram 3 dias recolhendo os despojos de guerra, toda a riqueza daquele povo. 3 dias. Em um momento eles estão achando que vão morrer. Sabe aquele dia que você pensa que vai dar tudo errado na sua vida? Sabe aquele momento que você pensa assim: o céu fechou, não vai acontecer nada na minha vida? Deus mandou te dizer que Ele vai usar isso para te abençoar. Quem crê diz amém. Qual que é a atitude de alguém que, passando dificuldade, sabe que Deus vai usar aquilo a seu favor? Qual que é a atitude dele? Adorar a Deus. E diz a palavra de Deus, se você continuar lendo lá o texto, eles ficaram 3 dias recolhendo os despojos de guerra. Eles não deram conta de carregar a quantidade de fortuna que era. Deus transformou aquela dificuldade em bênção. Fala com o irmão do lado aí: Deus vai transformar toda a dificuldade que você está vivendo em bênção. Salmo 84, o verso 6 diz assim: o qual, passando pelo vale de Baca, Baca quer dizer lágrimas, choro. Olha o que o salmista diz: o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os seus tanques. Sabe o que o salmista está falando? Ele está falando que se você tiver a postura correta, se você continuar honrando a Deus nos momentos difíceis da sua vida, Ele vai transformar as suas lágrimas em chuvas de bênção, a sua tristeza. Mas você tem que continuar olhando para o céu. Mas o grande problema é que quando as coisas saem do nosso controle, nós também saímos do controle. Nós brigamos com a esposa, brigamos com o esposo. Quando a vida se desconfigura, nós também nos desconfiguramos por dentro. Perdemos o equilíbrio. Brigamos com a sogra, com o cachorro. Um dia desse eu vi uma menina irritada. Ela falou: eu matei meu peixe beta. Para que matar um peixe beta? O peixe beta fica sozinho, não faz mal para ninguém. Eu estava tão irritado que eu peguei o peixe beta. Se você tiver algum peixe beta, não mata. O bicho já vive solitário. E às vezes a vida é tão difícil. Mas aqui o salmista ele vai dizer: o qual, passando pelo vale de lágrimas, o vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os seus tanques. O que ele diz? Ele está falando que as suas lágrimas de sofrimento, se você tiver a perspectiva correta, se você continuar olhando para Deus nos momentos difíceis da sua vida, Ele vai transformar as suas lágrimas em bênção. Deveria ser a sua postura a partir de hoje: pastor, nada abala a minha fé, porque eu sei que o meu Deus está comigo. Ele tem me levado a campos verdejantes, a águas frescas, mas Ele também está passando comigo nos meus vales. Está dando errado para dar certo. Deus está te preparando para coisas grandiosas. Diz que aquilo que não mata a gente fortalece. Deus está com você. Eu não sei o que você está passando, mas eu posso falar do que eu sei da palavra de Deus e o que eu sei dos meus 48 anos de vida. Deus nunca abandona os seus. Mas você precisa ter uma perspectiva correta. Deus está no controle da sua vida. A palavra de Deus, ela afirma algumas coisas. Ela diz que esse mesmo Davi, que matou Golias quando tinha 17 anos, depois, passado um tempo, ele usou aquela espada que ele matou Golias para se proteger, para não morrer perseguido por Saul. A espada lá das dificuldades dele, que a gente quer fugir das dificuldades, mas não tem um ambiente melhor para fazer a gente crescer do que ambiente de crise, ambiente de luta. Diz a Bíblia que Davi está com 37 anos, está indo para a terceira unção dele de rei. Diz a Bíblia que ele vai passar por um momento. Se você ler a palavra de Deus,
Lá fala que ele vai passar por um vale chamado Vale de Refaim. A nossa vida é feita de montes e vales, de momentos bons e momentos ruins. Você acha que é ruim, mas com Deus, vales e montes não faz diferença, porque Deus é Deus de montes e Deus de vales. Davi está com 37 anos, já é rei de Israel, está para ser ungido. Existe um vale chamado Vale de Refaim. Vale de Refaim quer dizer vales de gigantes. Vocês acham que existia só um Golias? Não, os filisteus tinham muitos gigantes de guerra. Vale de Refaim quer dizer vales de gigantes. Aí agora ele tem que enfrentar não um gigante, mas muitos. Qual que é a diferença? A diferença é que ele já tinha enfrentado um gigante e que ele estava preparado para enfrentar outros para a glória de Deus. E quando você lê a história, ele junta os soldados dele, ele entra nesse vale de gigantes contra os filisteus, e diz a Bíblia que ele vence a guerra, ele mata todos os gigantes. E ele muda o nome daquele vale. Ele muda o nome daquele vale. Ele vai colocar outro nome naquele vale. Aquele vale que chamava Vale de Gigantes, Vale de Dificuldade, Vale de Problema, ele muda para Baal Perazim. Baal Perazim, melhor dizendo, que quer dizer Vale de Vitória. Eu vim aqui para te dizer que Deus vai mudar o nome das suas dificuldades. Quem recebe diz amém. As tretas que você está vivendo, eu quero declarar na sua vida que quando passar, você vai dar outro nome para a glória de Deus. Quem recebe diz amém. Você tem que crer nisso, porque isso vai passar. Quando você lê a Bíblia, eu estive nesse vale lá. Ele mudou o nome, ele batizou com outro nome. Aqui não é vale mais de gigantes, aqui é vale de vitória, porque aqui o Senhor prevaleceu. Você também vai passar pelas suas dificuldades, pelas suas lutas, e você vai prevalecer. Quem recebe diz amém. Você vai prevalecer, palavra de Deus para a sua vida, mas você não pode desanimar. A Bíblia diz assim: não te mostres fracos no dia da tua angústia. É muito bom ser forte nos montes. É muito bom ser forte quando tem dinheiro para dar e vender. É muito bom ser forte quando a família está toda organizada. É muito bom ser forte quando tudo está acontecendo como a gente imaginou. A gente faz um projeto, o cara assina um contrato, o que a gente esperava aconteceu, o esposo converteu, a família converteu. É muito fácil crer nisso, ficar bem. O difícil é você continuar crendo em Deus quando as coisas saem do seu controle. Mas não é porque saiu do seu controle que saiu do controle de Deus, amém? Nada foge ao controle de Deus. Mesmo Deus que te leva a águas tranquilas, te leva aos vales. E hoje eu quero declarar na sua vida que os seus vales vão mudar em nome de Jesus. 1 Reis, para a gente encerrar, para a gente orar e eu te despedir no amor do Senhor. 1 Reis, capítulo 20, diz assim, 1:20, diz assim: o exército de Israel acabara de derrotar Ben-Hadad, os sírios, em uma montanha, mas um dos seus disse: o Deus de Israel é Deus de montes e não de vales. 1 Reis, capítulo 1, o verso 20. Em um outro momento, o exército de Israel está lutando contra os assírios, e Ben-Hadad, um líder, é vencido pelo exército de Israel nos montes. E diz a Bíblia que está passando um tempo, um dos soldados diz para o líder assírio: o Deus de Israel, Ele é Deus dos montes, eles nunca venceram a batalha em vales. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 1, o verso 20. Ele está confiante que Deus é Deus só de montes. Diga comigo: meu Deus é Deus de vales. Deus está cuidando de você em qualquer circunstância, quando está tudo certo e quando está tudo errado, quando você tem saúde e quando você não tem, quando você está empregado e quando você não está empregado,
Quando o seu filho está no caminho, quando ele não está no caminho. Quando o mundo está conspirando a seu favor e quando ele não está conspirando a seu favor. Quando a inflação está baixa e quando a inflação está alta. Deus está com você. Mas os assírios disseram, 1 Reis, capítulo 1, o verso 20. Eles disseram, diz assim o texto da palavra de Deus. O texto é bem objetivo. 1 Reis 1:20. O exército de Israel acabara de derrotar Ben-Hadad. Só para a gente encerrar e eu te abençoar e você ir para sua casa, pensando na palavra, orando e falando com Deus. 1:20. O exército de Israel. E diz a palavra de Deus assim, que Deus aparece, o moço do Senhor vem e fala com o exército de Israel. Eu sei que o povo de cima, o povo da Assíria, eles pensam que eu sou Deus de monte. Mas deixa eles pensando, eles vão conhecer que eu também sou Deus de vales. Diga comigo, Deus é Deus de montes e Deus de vales. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você tem vivido. Mas se tem uma coisa difícil de nós vivermos, se tem uma coisa complicada de nós passarmos, é por momentos difíceis e nos mantermos firmes. É difícil nos mantermos firmes quando tudo dá errado. Mas Deus precisa que você continue honrando Ele. O que é honrar a Deus? É confiar quando tudo diz que não. É confiar. Porque a Bíblia diz que Jesus chamou a Pedro, ele falou, se é tu, me permite ter contigo. Ele estava com medo. E Pedro honrou Jesus e desceu, diferente de todo mundo borrando de medo. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Ele estava honrando a Jesus. Mas em um dado momento ele começou a olhar para os lados. Ele começou a olhar para os lados e ver a tempestade, ver o vento. Ele chegou no vale e diz a Bíblia que ele começou a afundar. Nós afundamos quando nós tiramos a nossa fé em Deus. Porque Deus não é Deus só de montes. Os assírios souberam naquele dia. Deus é tanto Deus de montes quanto Deus de vales. Em Israel, os vales eram os ambientes onde as potências perdiam as guerras. Mas nós não perdemos. Jesus um dia esteve num vale, sexta-feira da paixão. O diabo fez festa. Deus é Deus de montes. Jesus morreu. Mas lá no vale o poder de Deus se manifestou e Jesus venceu. E Ele falou que assim como eu venci, você também vencerá. A palavra de Deus para a sua vida é uma palavra de ânimo. Eu não sei há quanto tempo você está sofrendo. Eu não sei em quanto tempo a sua vida está desconfigurada. Mas não quer dizer que não está dando certo. Não quer dizer que Deus não esteja cuidando de você. Você precisa crer que Deus está no controle da sua vida. Talvez você esteja passando por um vale de gigantes, um vale de lágrimas, talvez um vale de Baca, um vale de sofrimento. Mas nós lemos em Salmos e Davi falou, Ele vai transformar as suas lágrimas como chuva que desce no vale. Os vales naquele lugar têm um valor muito grande, porque quando as chuvas descem no deserto, elas para o vale, elas ficam estocadas a água ali e elas dão vida. Deus vai transformar as suas lágrimas em bênção, mas você não pode tirar a sua confiança de Deus. Ô pastor, nada está acontecendo na minha vida. Vai chegar uma hora que Deus vai virar o jogo. Você precisa crer nisso. Pastor, eu tenho honrado a Deus, pastor. Continua honrando. Continua fazendo a coisa certa. Continua olhando para o céu. Porque nós estamos acostumados com um Deus que triunfa sempre.
Mas a Bíblia diz que Deus nos fará sempre triunfar, nos montes e nos vales. A Bíblia diz que o servo de Deus, ele vive de glória em glória, não tem ambiente para sofrimento. Então esse de glória em glória no monte, no vale, glória no monte, glória no vale. Eu quero orar por você, mas eu gostaria que você fizesse como o povo de Israel com Josafá. No meio do seu vale, se erguesse as suas mãos e cantasse ao Senhor e dizer: Deus, o Senhor que é Deus de toda a terra, contempla o meu sofrimento, talvez da sua família. Eu conversei com uma mulher um tempo atrás. Ela é de uma outra cidade, não é daqui. Ela perdeu os 3 filhos dela para o tráfico. Todos os 3 tinham morrido. Ela já estava idosa. E ela falou: pastor, foi um tempo de sofrimento, foi um tempo de muita luta, mas eu sei porque que Deus recolheu os meus filhos. Primeiro que eles escolheram, mas sabe, pastor, Deus é Deus de vales, porque Deus me permitiu. O último que morreu, ele morreu nos meus braços com um tiro no peito. E ele diz: mãe, eu me arrependo de todos os meus pecados, e todos os meus filhos estão com o Senhor, pastor, para a glória de Deus. O diabo achou que ganhou, porque essa vida não é nada, né, pastor? Eu falei: não é nada. E olha a convicção dessa mulher. Eu tenho certeza, pastor, se Deus tivesse salvado eles, eles não ficariam na presença de Deus. Um deles entrava e saía da igreja, mas todos eles estão com o Senhor. Eu falei: Deus, me dá uma fé como a dessa mulher. Enterra um filho, orando a Deus, enterra um segundo e enterra um terceiro. E ela me contou a história do último, e eu não sabia a história dos outros 2. A história dos outros 2, todos eles partiram com o Senhor, se arrependeram dos seus pecados. O último, que ela estava apertada, com o coração apertado, ele tinha entrado numa briga, foi para o hospital, para outra cidade. Foi para o hospital. Quando entrou no hospital, já morrendo, a enfermeira, serva de Deus, que estava lá fazendo já mudança de turno, o Espírito de Deus falou com ela assim: vai lá no pronto-socorro agora, que tem um rapaz que eu quero que você fala com ele algo da minha parte. A mulher voltou, falou: jovem, Jesus mandou falar com você para você se arrepender, porque você não passa de hoje. E ele falou: eu me arrependo dos meus pecados. E Deus estava presente no vale daquela mulher, mesmo contrariando a vontade dos filhos. Eu venho dizer para você que Deus está no controle da sua vida. A sua vida não está presa na economia. Ah, pastor, eu estou no vale da economia. Deus está no centro de todas as economias. Você não depende de nada para se tornar quem Deus te criou para ser. Só depende de uma coisa: você precisa crer em Deus. Ele continua no controle da sua vida. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Nós vamos encerrar. Diga comigo: meu Deus é Deus de montes, mas também é Deus de vales. Ele está com você. Vamos cantar com os irmãos e eu vou orar com você. Enquanto eu me rasgo por inteiro, faço tudo. Fala com ele, mas vem novamente. Vem novamente. Eu mergulho. Se mergulhe na presença de Deus. Mas fala: Deus, eu peço que tua presença aumente. Declare. Passar pelo fogo. Diga: não vou temer. Não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei no Espírito Santo do céu. Fala: Deus, não importa onde eu passar, envolva com a tua glória e com o teu poder. Se eu passar por quem fogo, já eu pisou não vou temer mal algum. no santo do santo, em outro lugar, sabe viver onde estiver.
sua família. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, onde estiver, Onde você estiver, chame pela glória de Deus e ela vai te envolver. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Você pode erguer suas mãos em meio às suas dificuldades, em meio às suas incógnitas. Talvez você não tenha uma semana boa. Talvez o seu domingo não foi um domingo bom. Talvez está dando tudo errado. Tudo que você esperava que acontecesse aconteceu diferente. Mas erga suas mãos e comece a chamar Ele de santo. Depois dê glórias a Ele, dê glórias a Ele. Fala glória, glória, glória seja dado ao Rei de Israel, ao Rei de toda a terra. A glória de Deus está neste lugar. Deixa Ele encher o teu coração, porque Ele é Deus de montes e também Deus de vales. Começa, diga glória a Deus. Mova os céus, mova os céus. Pega suas mãos, declare glória, glória. Dê glórias a Deus, ai de tua glória. Nessa noite, nós exaltamos o teu nome em minhas dificuldades, em minhas lutas. Diz a palavra de Deus que meia-noite Paulo e Silas erguiam a voz deles e começavam a cantar, e de repente ouviu-se um terremoto e as cadeias caíram, e Deus estava presente nos vales, como Deus está presente na sua vida, mudando a sua história. Deus está cuidando de você e da sua família. Não se desespere, ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, o Senhor é contigo. Põe a mão tudo no seu coração, eu quero orar por você. Meu Deus e meu Pai, Quem já pisou Deus de no Abraão, Santo dos Santos Deus de Isaac, em outro Deus de Jacó, lugar, o Senhor que é, que era e sempre será. onde estiver, Deus, nós estamos na tua presença. chama perto, Aqui está a tua igreja, esse povo que teme ao Senhor, esse povo que está aqui até agora, Senhor, esse povo que passa por luta, por dificuldades. Amanhã terá que enfrentar a vida, talvez honrando o Senhor, servindo ao Senhor, estejam passando por vales de lágrimas, vales de baca, vale de tristeza, de amargura, mas que estão com as suas vozes erguidas dizendo: Santo, glória seja dada ao teu nome. Meu Deus, olha dos céus agora, olha do céu para este homem, para essa mulher, e vem com um braço forte tomar a causa do teu servo e da tua serva, porque nós cremos que tu és Deus soberano, e que o Senhor é Deus de montes e Deus de vale, e que a glória do Senhor está sobre a vida da igreja. Meu Deus, eu quero profetizar na vida da igreja. Eu quero profetizar na vida dessa pessoa que vai continuar honrando o Senhor, que vai continuando a adorar o Senhor em toda e qualquer circunstância. Eu quero profetizar em nome de Jesus que todos que assim proceder, eu declaro que esses ambientes de contradição, esses ambientes de lutas, de dificuldades, esse vale de tristeza, de lágrimas, esse vale de gigante de problemas enormes, eu quero declarar que será transformado em vales de vitória. Eu declaro vitória sobre a dificuldade, sobre a luta, e nós haveremos de glorificar e exaltar o seu nome, porque tu és Deus e o teu nome está sendo invocado neste lugar. Nós te louvamos, te glorificamos e te exaltamos pela tua bondade, e porque o Senhor está conosco.
Nós te agradecemos e te glorificamos nessa noite, em nome de Jesus. Se você puder, aplauda o Senhor, glorifique o nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Deus está cuidando da sua vida. E eu não quero nunca deixar de terminar sem te convidar a fazer um concerto com Jesus. Se você está longe dos caminhos do Senhor, se você está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero te convidar a voltar para os caminhos do Senhor. Você que quer fazer um concerto com Deus, você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente. Você que está em casa, você que vai me ouvir ainda, você pode fazer uma oração simples. E no ato dessa oração, a sua vida estará sendo entregue a Deus. Se você que está aqui quiser voltar para os caminhos do Senhor, pastor, estou afastado, quero fazer um concerto com Jesus. Você pode sair do seu lugar e vir aqui, eu vou orar com você. Eu quero orar pela sua vida e pedir a Deus que cuide de você, porque Ele está cuidando nessa noite. Feche os teus olhos. Você que precisa fazer um concerto com Deus, deixa Deus cuidar da sua vida. E eu vou orar com você também que está me assistindo ou que vai me assistir um dia. É uma oração simples. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e tornar as nossas almas mais alvas do que a neve. É muito simples. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Ele o ressuscitou dos mortos, então será salvo. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite com esse irmão, com esta irmã que está longe dos seus caminhos, que ainda não entregou a vida ao Senhor, mas que porventura esteja orando comigo agora, em qualquer parte do mundo, através dessa transmissão. Recebe essa alma, Pai, na presença do Senhor, pois ele se arrepende e confessa-se pecador diante do Senhor. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Mesmo que haja alguém aqui também que está longe dos seus caminhos, esteja voltando para os seus caminhos, que esteja arrependido, que sobre a vida dessa pessoa esteja o sangue do Senhor, curando, restaurando e sobretudo trazendo essa pessoa para perto do Senhor. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor guarde essas vidas em nome de Jesus. Louvado seja Deus.